Começa agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos. Boa tarde, valentes. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. É com muito prazer que nós estamos aqui na Hora dos Valentes, essa 1 hora onde nós estamos aqui conversando com você, homem de Deus, homem abençoado, homem que tem se posicionado como essa influência poderosa, né? E é claro, para essas mulheres abençoadas que sempre querem crescimento, sempre querem um padrão alto na vida, né? Então, todas as oportunidades elas agarram porque elas querem crescer e assim tem que ser a nossa vida, né? Toda oportunidade que vier até as nossas mãos, nós vamos e agarramos, porque a vida é feita de escolhas. E assim como nós falamos ontem no trabalho de domingo, você com certeza já assistiu ao culto, esteve na igreja, participou do culto, né? A vida é feita de escolhas. A gente tem dois exemplos, né? Dois paradigmas, né? A gente tem o exemplo do Terá e a gente tem um exemplo de Josué, né? Um parou no tempo, um viveu de passado e o outro seguiu em frente e se tornou uma pessoa relevante, abençoada em nome de Jesus, que esse é o lugar que o Senhor quer para nós. Um lugar alto, um lugar de respeito, um lugar abençoado em nome de Jesus. Então, bom dia a todos, vocês estão aqui pelo meu canal Murilo Rossafa e vocês que estão em São Paulo pela rádio Adore Mais FM 102.1, sejam todos bem-vindos e eu quero já aproveitar e pedir que você aproveite esses 2 minutinhos e já mande para os seus amigos, para os seus grupos, para que nós possamos aí crescer ainda mais aí nas boas influências, né, nas boas referências aí da palavra de Deus em nome de Jesus. Tá bom? Boa tarde a você. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Murilo. Bom dia, boa tarde, né? Como já tivemos aqui, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está no Brasil, né? Isso aí, programa policlimático, né? Aqui a gente consegue falar com todos os lugares e exatamente isso. A gente agora mesmo, né? Como diria a Rorita, né? A Rorita. Agora mesmo a gente falava exatamente disso, né? Como que a gente pode simplesmente tomar decisões para carimbar o passado, né? Para repetir a pior parte do nosso passado, para repetir a pior parte do passado dos nossos pais, para repetir aquele passado que carrega, que uma família carrega, que um sobrenome carrega, repetir um passado, né? E assim, eu às vezes eu escuto algumas coisas e eu me sinto muito grato, mas muito grato, que tem coisa que a gente vê, participa, vive. Eu diria assim, né? Agora há pouco eu ainda falava para uma pessoa, não para o Murilo, eu falava para uma pessoa assim, tem coisas que eu já vivi muito negativas, que a primeira sensação que me trazia na hora era uma gratidão, assim, descomunal, quase que descabida em mim, que eu ficava tão grato, e toda vez que eu fico muito grato, assim, eu sou grato, mas tem aqueles momentos que a gente tem momentos, assim, de uma euforia de gratidão, né? Parece que você vê, parece que tudo que estava cinza fica colorido na hora. Você enxerga, né? Você tem, assim, um surto bom, né? De, meu Deus do céu, isso aqui eu não estava vendo até agora há pouco, isso aqui eu não via desse jeito, essa pessoa não era tudo isso para mim, esse lugar não era tudo isso para mim, olha, isso aqui que eu tenho não era tão bom quanto agora eu tô vendo que é. Nossa, isso aqui O que acontece? Toda vez que eu vivo isso, eu faço uma oferta para Deus. Porque eu vejo o quanto sobra, o quanto que está transbordando a minha vida. E eu não estou falando, poucas vezes na minha vida eu tive um surto de euforia, de gratidão em relação a material, a vida material. Apesar de eu achar que a minha vida material ela é muito boa. Eu tenho mais do que eu preciso. E isso eu vivo melhor do que bilhões de pessoas ao redor do mundo, do que milhões de pessoas no Brasil e do que aqui também. Aqui também tem gente pobre, gente miserável, gente mal, gente doente, gente acabada, gente mal acabada, né, como a gente fala no Brasil. Essa é uma gratidão que eu sempre tenho. Eu nunca me coloco menos por baixo,
Mas tem coisas que você vive que o dinheiro não compra, não paga. E quando você vê, a situação é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que eu falo, meu Deus, como eu tô bem, como... E a primeira coisa que eu tenho isso é com a minha mente. Porque a nossa mente, se nós damos, né, essa ocasião, a Bíblia diz assim, não des ocasião ao diabo. E o Senhor falou para o Caim, ó, o mal está à tua porta, ele quer dominar você. Quer dizer, se você entregar para ele, ele não vai abrir mão, ele vai pegar. Como diria o Murilo ontem ainda, o diabo é fominha. Então, o diabo não vai deixar passar. Pro diabo nunca tá bom, sabe? Ah, mas eu já fiz isso com esse cara, eu já acabei com o casamento dele. Não, eu já tô tornando ele miserável, não, ele já tá acabado, doente. Não tem. Veja que tudo que foi permitido, ele pegou da vida do Jó. Ele só não pegou a vida porque Deus falou, opa, limite, para, aí não, aí não. A vida não. Você pode usar a mulher dele, você pode, né... E veja que o diabo podia ter levado a mulher dele, mas o diabo viu ela como uma aliada. O diabo falou, opa, não. Ele essa perdeu aí... tudo, só ficou com a mulher, que ficou um peso na vida como dele. Alguém diria assim, né? Você tá fazendo um trampo aí pro Satanás, né? Tá ajudando, Você tá fazendo uns bicos aí. É o apoio do diabo ali, né? Você tá fazendo um bico aí com o Satanás. Então, tudo, mas veja que Deus impediu. O Caim, Deus avisou ele antes, como muitas vezes um culto, esse programa, uma mensagem, você tem um toque assim, você, opa, peraí, isso aqui é o diabo dominando. E quando eu vejo o quanto que a gente é cuidado, abençoado, o ambiente da igreja, o quanto que ele faz a diferença, o quanto que algumas coisas litúrgicas, eu falava isso ainda com um grupo aqui, esses dias, esse final de semana, o quanto que essa cerca que é a igreja, o quanto que, sabe, você precisa de algumas coisas e tê-las, acessá-las, uma coisa que eu acho uma bênção, uma pessoa que pode estar na igreja todo dia, porque a igreja, ela funciona fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Estou falando isso além do espiritual. A igreja é um ponto de contato de renovo. Pode ver, tem dias que você vem para a igreja, e isso não é só você, às vezes a gente também. Para nós, o dia mais puxado, para nós aqui em Kissimmee, ao contrário do que acontece no Brasil, que o dia mais puxado é domingo, para nós o dia mais puxado da semana é a segunda-feira. Porque é o dia que todo mundo começa aqui às 3 da madrugada, e a gente só vai parar às 10h30, 11 horas da noite. Então, mas veja, a gente tem um renovo, você está no culto, você vem para um trabalho, às vezes tem uma reunião, você tem um momento, uma adoração, a gente percebe aquele renovo, aquela energia sendo renovada, os teus pensamentos, sabe, não estando cansados, não é você ali, naquela visão. Isso é uma coisa que a gente tem que ter gratidão. Quando você vê uma coisa muito ruim acontecendo com alguém perto de você, um parente, um irmão, um cunhado, um vizinho, você fica sabendo de uma tragédia, né? Você vê um lugar onde tem uma situação repetitiva e principalmente quando você vê que tem pessoas que tiveram a oportunidade que você tem e o passado as engoliu. E você não, você tá ali, não, peraí, eu quero distância desse passado, do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu nome, o nome que eu carrego aqui, o meu sobrenome significa isso, naquela região de onde eu saí, né? Porque tem isso também, né? Às vezes a gente saiu de uma cidade, de um bairro, de uma região, que o teu nome naquele lugar tinha um significado de algo. Sim. E você não só saiu daquele bairro, às vezes daquela cidade, daquele estado, daquele país. Como eu falei hoje, a Bíblia diz que tem fugas que são boas. A gente sempre prega a fuga no sentido de algo ruim, mas a Bíblia fala que tem a boa fuga, tem coisa que você tem que fugir. A Bíblia não fala fuja da aparência do mal? Eu tenho que saber aquilo que para mim é mal, aquilo que é um retorno a algo que eu não quero viver, que eu não quero nem que respingue dos meus filhos. E quando a gente se vê longe, cada dia, cada ano que passa, você vê, opa, eu estou mais distante daquilo. Tem gente que se me vê hoje da minha ex-família, dos meus parentes, não me reconhece mais. Isso deve ser um alvo, uma meta de cada homem. Meus queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Ontem nós falamos um pouco sobre a vida do Terá.
O nome Terá, ele significa atraso. Quantas coisas que, igual ele acabou de falar, quantas coisas que às vezes você viu no seu pai, você viu na sua mãe, você viu no seu avô, você viu no seu tio, né? Às vezes você, naquele bairro, a sua casa, a sua família era lembrado como a casa dos desequilibrados, dos caloteiros, dos imorais, Violentos. dos desequilibrados, exatamente. E você talvez você ainda esteja reproduzindo aquele padrão. Porque a gente falou lá do Terá. Terá, ele foi um dos homens na Bíblia que mais foi longevo, né? Ele morreu bem velho mesmo, 205 anos. Mas ele não fez nada na vida dele. Você imagina você ter uma história de 200 anos e não ter nada de bom para falar? Não falou que você fez um milagre, que você ajudou pessoas, que você foi um grande homem de Deus, que você cativou vidas para perto de Deus, para se alinhar à palavra. Nada, nada, nada. E enquanto o Abraão esteve debaixo daquela influência, a vida dele também ficou paralisada. Talvez se não fosse Terá, ou se Terá tivesse morrido mais cedo, ele não teria começado aos 75 anos, teria começado às vezes aos 60, aos 50, a gente não sabe. Mas quanto tempo talvez você traga isso para a sua vida, né? Quanto tempo você já não perdeu? Quanto atraso que você já não carregou na sua vida e que talvez ainda não rompeu isso? O que são os atrasos? Atraso é uma mente preguiçosa, uma mente que não quer renovar, uma mente que não quer crescer. A gente falou no comecinho aqui do Josué. O Josué, ele não quis uma mente preguiçosa. Ele saiu de um local físico, Terá saiu de um local físico para ir para Canaã. Ele parou no meio do caminho. Josué saiu de um local físico, mas a mente dele ficou lá também. Ele saiu com uma mente nova. Agora eu sou livre, não só de corpo, mas eu sou de corpo e alma e mente. Então agora eu sou livre de todas as maneiras. Eu quero me parecer com Moisés, porque Moisés ele tinha a cabeça livre. Ele foi criado para ser livre. O Josué ele foi criado para ser escravo. E talvez hoje ainda você ainda carrega coisas escravas. Talvez você ainda carrega atrasos na sua vida. Quantos crentes que não estão na igreja e ainda mentem? Quantos homens que estão na igreja e ainda são imorais? Ainda assistem pornografia? Ainda são lascivos, ainda são pessoas que não são bons exemplos para os filhos. E o que ele está fazendo? Ele está atrasando a vida dos filhos também. A gente não prejudica só a gente. Quando a gente tem família, a gente tem um grande poder de abençoar, mas também de amaldiçoar. A gente vê Saul, por exemplo, por causa das atitudes dele, gerações após a morte dele terem sido aniquiladas, destruídas. Por mais que alguns sobreviveram, lá na frente foram mortos. Então não escapa. As guerras que você não vence, seus filhos vão ter que lutar. Isso tinha que incomodar demais cada homem, cada um. Porque é uma responsabilidade, uma culpa que depois você não tem como mudar. Porque se você não muda agora, se você não mexe agora nas suas circunstâncias, no seu caráter, você está levando maldição e morte para a sua família. Isso é muito sério. Tem aqui até uma das mulheres que escreveram aqui, sobre o culto, né? Falou assim, eu assisti 2 vezes, olha o interesse dela. A gente sabe que os cultos da bispa são longos. E a mulher teve aqui um interesse, eu assisti 2 vezes. Será que não tem alguns homens aqui que não assistiu nenhuma? Será que não tem alguns homens aqui que cochilou metade do culto, ou não prestou atenção, ou saiu do culto e saiu do mesmo jeito? Pelo amor de Deus, pessoal. Não aceita ter uma vida atrasada. Nós estamos já em julho, quase indo para agosto, entrando em agosto praticamente. Será que você vai viver mais um ano com a vida atrasada, vendo os seus filhos não prosperarem, vendo aí o seu casamento de qualquer maneira, vendo a sua vida financeira travada? Por quê? Por quê? Por quê? Porque Deus é injusto? Porque Deus é mau? Não, porque eu não destravei a minha mente, porque eu não quis aprender, eu não quis mudar, eu quis permanecer como um Terá. Eu quis viver com a minha vida paralisada, travada. Qual foi o problema do Terá? As emoções dele. O Arã, o filho dele, morreu e ele não superou aquilo, e aquilo acabou com a vida dele. Pronto, não tem mais o que fazer. Ele tinha mais filhos. E ele não
Ele tinha um Ló também, tinha neto. Mas para ele nada daquilo importou. Ele simplesmente se tornou um amargurado. Tinha filho, tinha filha, né? Não tinha só o Arã. Se ele tivesse, nossa, eu tinha tudo que eu tinha era um Arã, era um filho, né? Ainda assim ele teria que se levantar. Mas ele tinha outras coisas que poderiam fluir, dar mais alegria para ele, ou enfim, a vida tem que seguir, não é verdade? Então, a gente precisa trazer para a nossa vida. Olha para você hoje. Olha para você. O que está travado na sua vida? Olha para você. Você sabe. A gente sempre sabe. A culpa é minha. A culpa é sua. A culpa não é de Deus. Será que você ainda apresenta desculpas que é por causa do Lula, é por causa da crise, é por causa dos impostos, é por causa de que eu sofri um problema aqui com meu sócio, um problema, uma multa que eu levei porque o contador errou o cálculo aqui? Será que a gente fica realmente apresentando desculpas que não justificam no final das contas? Porque se a gente for falar dos heróis da fé, o que foi favorável na vida deles? Todos tiveram situações negativas. Todos. Até o Abraão que a gente fala, o pai da fé. Quando ele foi para o Egito, ele mentiu, ele foi egoísta, ele ficou sem assar um tempão, ele ficou perdido. Ele não teve só acertos, mas ele quis mudar. Ele voltou, ele pensou, onde que eu levantei o meu primeiro altar? Como é que estava a minha vida naquele tempo? Deus falava comigo, a minha vida estava assim, então eu vou voltar para Betel, vou levantar o altar, eu vou me alinhar com Deus de novo. Eu não vou ficar aqui mais nesse deserto, perambulando de um lado para o outro, perdido. Será que você está alinhado com Deus ou será que você está perdido ainda? E não tem razão, né? Porque a palavra é a nossa lâmpada. É verdade, não tem... Eu tava pensando agora, você falando aí, né? Que hoje a gente vive um tempo em que faz-se muito, alguns fazem quase tudo e alguns fazem tudo, né? Como você colocava no programa passado e no culto de domingo retrasado, tem gente que faz tudo para ter audiência, né? E você falou agora há pouco, né? Não tem porquê, né? Alguns homens estarem como está, porque tá tendo... Uhum. Talvez você falava assim, não vou no culto, não tenho... Que eu sei que tem um grupo aqui que não vai na igreja, mas que assiste programa, né? Que tem, né? Até respondendo a pessoa, né? Deixando claro, a gente responde perguntas aqui, mas eu vou... Até eu não falei isso com o Murilo, mas vou estabelecer aqui, porque a gente tem uma linha de ação. Perguntas que forem feitas por nomes que não tem nome de pessoa, a gente não vai nem considerar, tá? Inclusive quando a pergunta for uma espetada, né? Sabe, às vezes umas perguntas assim, por exemplo, minha conta no YouTube, ela se chama Anderson Cassim, entendeu? Uhum. Não chama o balanço com a cadeira. Não faz sentido. Então, aí eu respondo a pergunta do usuário que tem um nome que é coisa, um objeto. Pessoal, eu acho que não faz sentido ter uma caneca com uma arma. Faz, porque o programa é para homem, né? Tem mulheres que assistem, que, como disse o Murilo, por um interesse. Acima para seu marido, filho, irmão, pai. Isso aqui é uma crítica silenciosa ao que o homem está se tornando, entendeu? Exatamente. Porque assim, imagina se a gente seguisse a linha, isso que tá essa linha de se a gente seguisse a linha que alguns estão colocando, colocasse uma canequinha aqui, vamos botar uma canequinha com flores. de flores, e botar um chazinho. Então aqui. É exatamente para assim, para incomodar, para provocar mesmo. É provocativo. Você vai falar, nossa, tá mas instigando, não, isso é da sua cabeça. Que ainda não entendeu ainda o trabalho do diabo. Aí tem que ir além da visão e tem que ouvir também, né? Não pode passar assim, ficar um minuto, pegar o negócio fora do contexto e aí falar. Mas respondendo a sua pergunta, é isso aí que o Murilo falou agora. Provocação é uma crítica exposta, silenciosa, né? Ao que nós não concordamos como estão as coisas aí. O homem... né, desde até o ímpio.
aquelas histórias do homem, se ele falar para uma moça assim, o ímpio, né? Porque o crente também pode viver isso. Sabe aquela história? Eu vi um vídeo, tem um tempo que eu não tô vendo quase nada mais, mas a última vez que eu tava ainda olhando, alguém daqui mandou esse vídeo para mim, que um rapaz, ele tava andando na rua, sabe, um rapaz, eu não gosto de falar assim, né, mas para não cortar, um rapaz afrodescendente, tava andando na rua, e vem uma moça assim, uma loira, e a moça pegou no braço dele assim, a moça chegou por trás, pegou no braço dele e deu uma intimada nele, sabe, assim, de ter alguma coisa com ele ali na hora. Ele ficou assim meio... Sem reação. Ele ficou sem graça, mas ele entendeu, se sentiu lisonjeado, e ele, assim, vamos, né, ali, vamos sair, vamos tomar um suco ali, tal. Aí no mesmo vídeo mostrava o contrário. A moça loira chegando e o rapaz chegando por trás dela e pegando na mão dela. Aí já aparecia aquele símbolo, aquela música, tal, e o símbolo, daqui a pouco o cara sendo preso, acusado, condenado, tal, Você viu né? que coisa? Óbvio. Aí alguém vai falar assim, não, mas quantos assédios, abusos, tal. Isso não vai mudar. Isso continua acontecendo por conta da lei, tá? O cara que é doente, o cara que não respeita, ele vai respeitar com lei, sem lei, falando que tá assediando, falando que ela gosta. O cara, quem é mau caráter, ele sempre vai ser mau caráter. Sempre existiu pessoas que violentavam mulheres, desde sempre. A Bíblia tem caso disso, hoje tem. Então, ou seja, mau caráter vai ter sempre. Inclusive para mim, assim, o cara que abusa de mulher, esse tipo de gente, para mim, assim, se eu tivesse poder de definir alguma coisa, era assim, teria que parar essa pessoa, prender ela, colocar um pastor lá, entendeu? E pregar para ela Jesus uma vez. Depois disso, tirar ele do seguro. Não, depois o juiz da terra. Juízo, né? Aí depois eu sou da opinião, eu já fiz trabalho em cadeia, regime fechado e regime semiaberto. Nem eles aceitam. E já acompanhei. Para mim é assim, estuprador, abusador, principalmente de criança. É assim, pegou, chama o pastor. Pegar e ler o Atos 7, a história toda de Israel que Estevão prega sobre Jesus. Não precisa mais que esse capítulo. Leia para ele todo ali a história do Estevão, o capítulo que ele precisa saber. O que você pensa disso, ô cidadão aí? O que você pensa disso? Você crê no que o Estevão pregou? Você creu ali tal? Você entendeu o que o Estevão estava fazendo? Entendi, ele estava ali fazendo, pegaram ele, pregando o evangelho, na época não podia, né? Aquele Império Romano, aquela coisa... tinha uma ebulição social, religiosa, política, né? Um monte de coisa e tal. O que você entende? Então, você crê no que ele pregou? Creio. Você quer aceitar Jesus agora? Quero. Tá bom, vamos achar uma bacia, um tanque aqui, vamos te batizar. Aceitou? Aceitei. Vamos agora, coloca ele lá no meio dos seus semelhantes. E o que acontecer ali é por conta dele. Porque se ele planejou, se ele manipulou, se ele dissimulou, pegar um indefeso, uma indefesa, um incapaz, um vulnerável, uma pessoa... Porque não é assim, não é acaso. Não. Isso não é acaso. Eu peguei... Não. Isso tudo tem um planejamento. Então é o seguinte, eu vou te preparar o teu espírito. Amanhã você vai ser colocado no meio lá. Não é do jacarés, não. É no meio de homens. Porque alguém podia falar, nossa, é mal, vai soltar lá no lago ali da Flórida que tem um monte de jacaré. Não. Coloca ele só onde tem outros homens. O que vai acontecer? Não sei. Às vezes Deus dá até um livramento igual deu pro Daniel, né? Com certeza, na cova dos leões. Então, assim, você vai falar, você não tem misericórdia? Quem tem misericórdia é Deus. Deus tem misericórdia. Eu dou a oportunidade da pessoa. Se a pessoa tem... A Bíblia diz isso. Para ficar claro. A Bíblia diz, se o justo paga aqui na terra, imagina o ímpio e pecador. Sim. Então, assim, a Bíblia diz toda a resposta. Não tem nada de sensacionalismo, não tem nada de agressão, de instigar nada. A Bíblia está falando. Agora você colocou uma questão aí que foi até boa. Se for um justo, nem tem o capítulo 7 de Atos de Estevão. Já põe direto, porque já conhece a palavra. Peraí. Se é um crente, então já põe direto. Para que você vai pregar de novo para ele? É ou não é? O cara que estava do lado de Jesus na cruz,
Quem pregou para ele? Ninguém. A cruz, literalmente, foi para ele, né, a loucura que ele precisava. Meu Deus, esse cara é inocente. Eu sinto daqui, sei que ele é. eu sinto daqui que esse cara é inocente, esse cara não tá aqui pelo mesmo motivo que eu. É. Eu creio. E assim, por favor, tem misericórdia de mim, Senhor. Você vai estar comigo no paraíso. Então, para deixar claro que antes que venha algum, né, esse grupo de gente aí que, como eu disse, não tem nenhum nome. O usuário da pessoa não tem nome, né? E então, para não ficar às vezes apareceu que aqui hoje? eu não vi, depois até aquele momento que eu comecei a falar, eu não vi. Depois, não sei. Mas aí para você saber, então, não tem conivência aqui, né? Isso desde coisas internas da igreja, assuntos com membros. Quando a gente atende um membro, quantas vezes que chegou uma mulher para falar, meu marido fez isso, me espancou tal. Senhora, vamos agora, eu vou pegar uma pastora, uma obreira, vamos lá na delegacia. Inclusive na Taquari, atravessando a rua, quase. Tem uma delegacia ali a 30 metros. Que a gente não, vamos lá, você vai denunciar o seu marido, porque isso não tem respaldo. O respaldo dele agora vai ser a lei, a dura lei. Ah, mas o que vai acontecer com o meu marido? Isso é um problema dele. Ele devia ter evitado isso. Ele teve a chance. Então, não tem estímulo aqui. Aqui tem uma posição clara do que nós acreditamos que o homem deve ser. E se o homem tiver que pegar num pau, numa pedra, numa arma para proteger a sua família, como sempre foi na história da humanidade, contra um jacaré, contra um macaco, contra outro homem, o valente só entra na casa do outro valente se ele abrir a guarda. Porque se o valente for mais valente que o outro, na casa dele ninguém vai entrar. E ainda que isso custe a vida dele. Deus colocou um homem nessa posição. Na Forte e Corajosa você não vai ver isso, porque não é função da mulher. Né? Não é função da mulher, mas é a função do homem. Então, voltando agora no passado, nós não temos a maior audiência. Só que eu garanto para você que esse programa vai passar no céu. Não, ele não passa no céu. Mas vai ter homem que quando chegar lá, igual o Murilo falou, que o cara for alegar, Senhor, mas no meu caso eu tinha tal situação, Deus vai falar assim, peraí. Ô Pedro, põe lá o programa lá. Puxa o replay. Põe lá o programa aquele dia que falou pro homem, porque ele tem que fazer isso, que o molde dele tinha que ser Jesus, não era para ele ficar atento, não era para ele ficar na forma do pai dele, não era para ele ficar na forma da família dele. Pega lá só aquele trechinho que aquela pessoa, naquela hora, ele estava parado ouvindo, e depois ele até não gostou, ele foi assistir um podcast lá de futebol. Põe lá. Você vai ouvir lá. Quantas vezes a gente falou aqui, rapaz, cara, ô cavalheiro, o teu molde tem que ser Jesus. Não deixa tua mulher, tua filha, teu filho para ir atrás de um marmanjo, para ficar atrás desses hábitos do mundo. Para com a pornografia, que isso está corroendo o seu cérebro, seu coração, sua vida. Para de ficar em jogo. Vai para a igreja. Pode ser que tem gente que não está valorizando, mas nosso programa vai passar no céu. Você vai várias vezes lá. Ô, Pedro, para. Opa, volta aqui. Você já viu aquele vídeo que eles colocam o Leonardo DiCaprio, que o cara faz... Peraí. Volta aí. Ô, Pedro, peraí, volta lá. Põe eles ali naquele trecho ali, ó. Eles falaram, esse cara na hora, ele não ia no culto, mas ele estava assistindo um programa lá que um amigo dele mandou. A mulher dele lá mandou para ele, colocou no carro quando ele estava voltando do trabalho, e ele ouviu essa parte. Você ouviu? Onde você estava nesse momento? Você estava parado ali, ó, naquele semáforo lá, aquele trânsito desgraçado, e você ouviu. Naquele momento lá, ó, eu fiz até o trânsito parar para você ouvir. Vai passar ali, no céu. Tava ali disputando com a buzininha da moto lá. Tem retrovisor, inclusive na hora ali você tava ouvindo, lembra que o motoqueiro passou e resvalou ali, ó. Você falou até uma palavra feia para ele. E é isso, até um amigo nosso aqui falou aqui, ó. Como não ser um Terá? Vamos olhar para Josué, então. É você rompendo com aquele paradigma, com aquele padrão. Como é que era o seu pai? Como é que era a sua mãe? Como você se espelha, eles foram grandes exemplos de integridade, de sucesso, o seu pai, por exemplo, um grande homem de Deus, um homem que respeitava a família, um provedor, maravilha. Não foi nada disso. Então, se espelha em outra pessoa. Em quem que Josué se espelhou? Em Moisés. E Terá?
Terá, ele foi chamado, ele teve um impulso de sair, de romper, de falar, mas sabe quando você começa algo novo e você não dura uma semana? Foi o Terá. O Terá não conseguiu ter consistência. E o Abraão, ele já pegou essa. Eu preciso ter consistência, senão eu vou voltar a ter o padrão do meu pai. Porque você imagina, se Abraão foi esse cara tão fantástico, tendo um pai parado, passivo e amargurado, aí a gente imagina, né? Imagina se o meu pai tivesse sido aquele tiro, né? Aquele homem dinâmico, aquele cara pra frente, aquele homem de Deus, aquele cara que me incentivou, que me apoiou, não é? Então, o paradigma de Abraão foi um pai amargurado, que estava aprisionado ao passado. Ou seja, como não ser um Terá? Decidindo não ser um Terá. Decidindo olhar para Jesus, decidindo olhar para frente, decidindo organizar o meu dia a dia, organizar a minha disciplina. Você lê, você estuda, você se dedica, você se tornou melhor no seu trabalho. Eu não sei aqui se você é casado, se você tem filhos, enfim, mas você tem se tornado o melhor pai possível, o melhor marido possível, um marido firme, um marido bom não é aquele que dá tudo que a esposa pede, não. É aquele que faz o que é necessário. Dá, não dá nesse momento? Não dá. Ah, mas vai ficar chateado, vai ficar de bico. Não. Se você sabe o que você tem que fazer, você não vai se vender, você não vai abrir mão das suas convicções para agradar ninguém, seja colega de trabalho, seja esposa, seja filho, né? Hoje em dia a gente vê um monte de pai e de mãe que quase leva na cara, alguns literalmente levam na cara dos filhos, porque buscam o amor deles, mas você está fazendo ele te odiar. Olha que maluquice. A palavra diz, tudo tão claro, né? A palavra diz que a mãe que não corrige o seu filho, o filho faz ela passar vergonha. Você nunca flagrou aquela cena maravilhosa e clássica no mercado da criança fazendo birra? Aquela mãe, você acha que ela está corrigindo? Tudo bem, vamos supor, uma hipótese. Não, aquela foi a primeira vez. Ó, maravilha. Minha mãe disse que eu nunca fiz o que o Fer fez uma vez. Então, teve a primeira vez. Né? A primeira e única vez que o meu irmão fez com a minha mãe. Também conhecido como amor à vida. Eu não sei se foi no mercado, onde que foi, mas foi uma vez. Então talvez quem assistiu poderia até falar, puxa, essa mãe aí não corrige esse menino. Mal sabia que foi a primeira e única vez. Até então não tinha corrigido, porque não foi necessário. Não houve a necessidade. Aí houve a necessidade. Então, as coisas precisam ser pontuadas e tratadas. Simplesmente eu falar, porque minha vida tá assim, pois é, né? Olha meu corpo, olha minha barriga, olha aqui o meu salário, olha aqui a minha empresa, olha aqui o meu casamento, né? Puxa, que coisa chata, né? Pois é, a gente pode ter essas duas opções, né? Ou eu posso olhar e contemplar a tragédia, a desgraça, ou eu posso começar a lutar por isso. Eu começo a me levantar. Esses dias a gente recebeu alguém, né, do nosso grupo da igreja recebeu uma mensagem falando de uma moça que estava sendo agredida e que ela queria uma oração. Nós falamos assim, olha, oração a gente ora, orientar nós orientamos, mas isso é caso de polícia, tá? Então, ela quer vir, ela quer pedir uma orientação, ela quer receber uma oração, maravilhoso, a gente está aqui para apoiar, mas ela tem a vida que ela tolera. A pessoa tem a vida que ela tolera. Se ela aceita ser agredida, ser desrespeitada, ser machucada, ser humilhada, então aí a pessoa, porque ela tem alternativas. Ela tem alternativa, tem a polícia. Inclusive, não era casada. Não né? É. A gente falou, mas peraí. Não está presa, a pessoa não está no julgo, mas a pessoa se coloca. Conta? Só para dividir conta aqui? A pessoa se coloca nesse julgo. Então, imagina daqui 10 anos. Se coloca nesse julgo. Se hoje é assim, você acha que amanhã, 1 ano, 5 anos, vai ficar muito melhor, vai ficar love, né? Só apaixonado, carinhoso. Não. Se o cara tá batendo antes de casar, que não tem aí nada. Que dá. O cara tá num país, aí se que alguém agride. fizer uma ligação, e o cara brasileiro bateu na mulher, o cara vai direto lá pro aeroporto. Ele vai de algema lá pro Brasil, entendeu? E chega no Brasil ainda, vão estar filmando lá, ele vai falar por quê. Se a pessoa não tem medo de fazer isso numa situação onde ele tá em desvantagem...
Exatamente, né? que ele não tem... Ele tá em desvantagem. E a mulher, aí alguém, E a pessoa falou assim pra aceita mim, isso. ah, mas o que que ela vai fazer? Eu falei, o quê? O quê? O que que você tá perguntando que ela vai fazer? Ela tem todas as opções Ela de tem não viver tudo, isso. ela não precisa aceitar nada. Aí a pessoa, não, mas você não tá na minha pele. Tá bom, mas eu tô te dando uma saída. E assim, aí é onde a gente tem que pensar o que que vale na vida. É o que eu falo às vezes, tem gente que fala assim, eu tô aqui porque é um sonho. Que sonho? Um sonho onde você Um está sonho sendo de humilhado. Você tá apanhando de um homem, um Tá sonho sendo de você tá no outro humilhado, país só pra você pagar tá as passando contas. vergonha. Tem gente que fala exatamente, porque é o meu sonho. Peraí, esse sonho tá um pesadelo, né? Porque você deve para parente, você não Deve tem no paz. Brasil e aqui. Você não tem paz, você não tem credibilidade, você não tem nome, você não tá vencendo. Peraí, tá tudo errado. Tá tudo errado. Não tem vida. Abraão mandou... Não tem vida, você tem que lembrar disso. Não tem. Porque aqui a maioria nessa condição Fica nessa trabalha loucura, no mínimo, dias, no mínimo dias, 18 horas por dia. 7 é dias 18 por horas semana. por dia, não tem saúde, tá acabado, tá queimado, tá assim, tá se alimentando mal, não tem contato com nenhuma pessoa que ama de verdade. Tem que se submeter a algumas coisas que, assim, algumas chegam, não tô dizendo a maioria, mas algumas chegam a ser indignas, a troco de sonho? 6 vezes 1? Só se foi o que eu brinquei esses Não é dias, dinheiro né? só? É o sonho da padaria, do Seabra, né? Não tem sentido. Porque a pessoa, ela se coloca numa condição menor, humilhante, de vergonha. E peraí. Deus Deus, ele tá querendo te fazer sofrer. Se Deus está na situação, o que a bispa fala, né? Se Deus aponta, ele paga a conta. Ah, mas é difícil. Não tem nada que é fácil. A vida vai ter seus desafios, mas você tem dignidade, você vê progresso. Todo relacionamento, né? Tem divergência. Você vê tem as coisas normal. Caminhando. Agora, tem um ponto que chega, porque aí tem gente que fala, mas você não discute no seu casamento? Falei isso no culto hoje. Claro que discute. Porque eu não nasci na mesma forma que a Iana e ela nasceu na mesma que eu. Inclusive tem uma diferença de idade, tem uma diferença de personalidade, tem uma diferença de visão. Assim, fotografia, de repente os dois estão olhando para a mesma coisa e cada um está vendo uma coisa diferente. E pode ser que naquele momento não haja uma sessão de nenhum dos dois. O que acontece? Uma discussão. Não, eu penso assim. Não, eu penso assado. Eu penso assim. Até que alguém vai ser mais sábio, vai ceder agora. A gente tá falando aqui de uma pessoa que tá vivendo violência, é um caso, né? Mas é só para mostrar aqui que nós queremos o homem agressivo. Você quer um homem agressivo? Tem que ser agressivo, tem que ser forte, tem que ser bruto para algumas forte coisas. Na vida, né? Forte nas decisões. Um homem que só é agressivo com uma mulher vulnerável, um homem que se aproveita de qualquer situação vulnerável de quem ele deveria proteger, eu quero pau para ele. Mas eu quero assim, eu não tenho problema. Eu já falei para homem que a mulher chegou e que bateu, eu falei assim, com você eu não converso, não tem conversa. Porque você é um covarde. O homem que vive desse jeito é covarde. Então assim, eu tive problema com meu pai, com a minha mãe, essas histórias não cabem mais. Então, problema, todo mundo vai ter uma história triste para contar. Ele acabou de falar do Abraão que foi filho de Terá. Só para contextualizar a pergunta que eu não lembro quem fez aí que você falou, alguém que fez a pergunta que você respondeu e começou respondendo, como não ser um Terá? Deixa eu só contextualizar uma coisa que ele falou e ele não contextualizou, que você tá... você vai falar, mas o que tem a ver o Josué com o Terá? O Josué, ele falou para um grupo que tinha a mesma idade que ele, alguns até mais novos do que ele, e quando ele falou assim, se vocês quiserem servir aos deuses da além do Eufrates, dos seus antepassados, que eram dos seus antepassados, eram os deuses de Terá, porque depois do Abraão, excluiu-se daquela linhagem, né, DNA, do Abraão para baixo, excluiu-se o politeísmo, excluiu-se a idolatria como um estilo de vida. Aquilo acabou. O Abraão, ele assumiu o Deus Altíssimo como seu Deus e o Deus de toda a sua descendência. Isso, publicamente, claramente, era exposto. Tanto que Abraão, quando alguém ia fazer aliança com ele, as pessoas reconheciam. Nós vemos que Deus, não é os deuses. Você vê que tem parte na Bíblia que fala os deuses. Tanto que chama Abraão, ele de príncipe de Deus. Todo mundo via que ele só servia um Deus e que Deus tinha um favor para com a vida dele que era excepcional.
Então aí a gente está falando depois de um Josué que, ó, centenas de anos depois, ele estava vendo gente, por que esse povo foi buscar esse tipo de referência? Terá. Como a gente vê hoje. Eu estava vendo esses dias umas crianças conversando, eu não entendo disso, eu vou falar superficialmente, mas é o tal do Thor, né? É que você vê aí, ó, o que ele está falando agora do Terá. Quando você fala do Thor, e aqueles, o Thor, o Tinos, aqueles... Thanos. Isso aí, é. Como Os da Marvel. É isso aí. Da onde vem isso? De onde vem isso? Isso é uma... Você sabe que isso aí teve aquela mitologia nórdica, né? Então, veja bem, não podiam ter feito uma série com Josué, por exemplo, no lugar do Thor? Com Moisés? E colocar esses caras aí de uma maneira, né? Sabe? Não. Aí você pega essa criançada que cresceu vendo isso, os caras... Eles têm os nomes, né? Dão nomes para os filhos, esses nomes. Eles querem aquilo, aí o cara se interessa por aquilo. Ele vai ler aquilo, ele vai comprar aquilo, ele vai se envolver com aquilo. Você vai dizer, o que tem a ver? É o que aconteceu com Josué. Teve gente que teve acesso àquilo e começou a investir naquilo, começou a aprofundar naquilo. Ele falou, peraí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês só chegaram aqui onde vocês estão. Vocês estão comendo? Vocês estão vivos? Vocês têm a mulher e as filhas de vocês, os filhos de vocês? Vocês têm uma terra agora? Quem deu essa terra? O Deus verdadeiro, o Deus vivo. Ó, eu não sei o que vocês vão fazer, todo mundo é livre. Deus não aprisiona, Deus dá o livre-arbítrio. Vocês querem seguir os deuses dos seus antepassados? Qual antepassado que ele está falando? Terá. Ó, por que vocês foram buscar isso? Eu nunca apresentei isso para vocês, eu que sou o líder de vocês, eu não mostrei isso para vocês, vocês não viram isso eu fazendo, minha família fazendo, a minha casa fazendo, Moisés, que veio antes de mim, a quem eu fui fiel, acompanhei 40 anos, ele nunca ensinou isso para vocês, ele nunca trouxe para vocês aqui um ídolo. Como é que vocês têm isso aí? Como é que vocês estão escondendo isso aí? Mas peraí, vocês querem fazer? Pode fazer. Quanto a mim, esse é o contexto que ele está falando. Quanto a mim, Deus. Vamos servir o que funcionou com Abraão. O que me trouxe até aqui o que me trouxe até aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E tem gente buscando Terá, como eu estou te mostrando aí, ó, mitologia nórdica, sei lá, mitologia não sei o quê, buscando, não, porque agora, o Murilo fala isso direto, ele até sabe mais que eu, deve saber exatamente do que falam nisso aí. Não tem agora os evangélicos intelectuais que entendem que a Bíblia está ultrapassada. É o tipo de gente que mandou mensagem aqui, ó, do revólver. A Bíblia está ultrapassada, tem muito sangue, porque tem ali uma parte muito violenta, o próprio Novo Testamento, algumas coisas, né? Peraí, vamos escrever... Por causa dessa postura aí que a gente vê essa fraqueza, né, Anderson? Aí é onde a gente vê... Você vê que isso só acontece no Ocidente, né? Você vê que os russos, os chineses, os árabes, ninguém abre mão da sua cultura, eles veem os homens como posição de autoridade, eles veem a família como algo importante, né? Eles investem nessa questão da família. Você não vê muita coisa que se vê no Ocidente, que é onde tem cristianismo, tem liberdade. Aí a pessoa vai, por quê? É onde o diabo quer destruir. Porque nesses outros lugares praticamente não tem cristianismo. Então é aquela história, né? O diabo já está fazendo o seu papel lá das pessoas irem para o inferno e serem tragadas pelo mal. Mas no Ocidente, onde o cristianismo é a maioria, é onde o diabo vai entrando e colocando essas ideias idiotas, onde tem uma turma que infelizmente é grande, e infelizmente também boa parte são homens, que vão se aceitando esse papel fraco, né? Esse papel que, se eu botar aqui a caneca que parece a arma, eu estou instigando a violência. Não, mas o homem ele tem que mostrar uma posição de força mesmo, de autoridade. Então sim, vai jogar seu futebol, vai lutar seu jiu-jitsu, vai fazer uma aula de tiro, né? Isso é importante, vai pular de um paraquedas, vai fazer alguma coisa que vai
estimular a adrenalina, aumentar a sua testosterona, te dar essa vontade de aventuras, porque um homem que está vivo, que ele quer vencer, ele quer coisas novas, ele quer vencer, ele pode não ter o sonho às vezes, de ter alguma coisa, de comprar uma coisa, mas ele tem um sonho, ele tem um objetivo de vencer, ele quer vencer na vida, ele quer prosperar na vida, ele quer ser uma bênção na vida das pessoas, ele quer deixar uma marca, entendeu? Tem pessoas e pessoas, tem gente que tem um sonho que o sonho dela cabe no guarda-roupa, tem sonhos que não cabe em lugar nenhum, que é do tamanho de Deus, que ela quer expandir, né? A gente vê a bispa, por exemplo, ela falando, você acha que eu tô com um sonho, que tem gente que às vezes fala, não, porque o carro dela, ela tem para começar que ela não tem carro, né? E se tivesse também, qual é o problema, né? Nenhum problema. Enfim, você acha que eu tô ligando para cinto, para casaco, para sapato, para carro? Eu quero escolas, eu quero hospitais, eu quero mexer na cultura, eu quero mexer na mente, no coração, no espírito das pessoas. Então, esses são sonhos grandes. Quando você olha, por exemplo, as pregações do Billy Graham, é notório que ele teve uma casa na vida dele nas montanhas, não sei se foi na Carolina do Norte, uma coisa assim, um lugar montanhoso, aquela casa de madeira, aquela foi a única casa da vida dele. Por quê? Pra que mais também? O que ele queria mais, ele investiu. O que ele queria mais era no ganhar almas. E foi um homem extraordinário que atingiu milhões de pessoas, que falou com quase todos os presidentes dos Estados Unidos, e ele terminou os dias dele com honra, admirado. Quase quando ele morreu, quase que virou um feriado nacional. E justo é dizer. Então, o sonho do cara não é daqueles. Terminou os dias, mas a mensagem dele mensagem só ecoa. Continua. Cada vez está mais. E tem gente que tudo que ele quer, ele quer o relógio da moda, ele quer ser o influencer, ele quer, sabe? É aquilo que a gente já falou. Se algumas pessoas, alguns jogadores de futebol, por exemplo, que tem quase 200 milhões de seguidores, se usassem esse canhão de influência para ganhar almas para Jesus, para mostrar um caminho de santidade, de virgindade, de integridade, eles seriam pessoas tão mais abençoadas, tão mais felizes, mas infelizmente é só ostentação, só o vazio e só aquela imoralidade, aquela coisa fútil, e isso não é o papel de um homem de Deus, de uma pessoa que diz que tem Jesus no coração, né? A gente vê até, infelizmente, o jogador mais famoso do Brasil, que lá atrás usava a faixinha de Jesus, mas a vida é uma vergonha, né? Você sabe que proibiram ele de fazer isso, né? Na época, eu lembro que foi uma rede social, né? O pessoal falando, né? Que coisa que é censura, tal, e as marcas lá. E eu lembro que eu falei isso até num culto, ou num programa, não lembro agora se tinha na época, alguma coisa que deu essa repercussão. Eu falei assim, sinceramente, foi melhor para nós. Como é que chama? A Federação da Espanha, eu falei, a Federação da Espanha, né? Como é que chama lá da Europa? Euroliga? Não, como é que chama? Não, a UEFA. Acho que foi a UEFA, não foi nem da Espanha. Eu falei assim, ó, de verdade, os caras costumam tomar decisões em cima do dinheiro só. Falei, mas de verdade, com relação a ele, eu falei, foi bom pra nós. Foi bom pra nós. De verdade, não foi bom pra nós. Sabe por quê? A Linda, por exemplo, conforme vai crescendo a criança, ela vai tendo acesso. Ela ouve de criança, ela pesquisa, ela pergunta, esses dias ela estava me perguntando duas coisas sobre... Na hora você falou isso, eu lembrei dessa cena, inclusive. Foi bom você ter tocado nela. Porque tem gente que não entende o que a gente quer dizer. Eu vou te falar agora o que a gente quer dizer com isso. Ela perguntou assim para mim, papai, quem ganhou mais troféus? O Messi ou o Cristiano Ronaldo? Falei, quem ganhou mais troféus foi o Messi. Falou, mas por que então que muita gente fala que o Cristiano Ronaldo foi melhor? Falei, filho, é uma opinião de cada um. Cada um tem uma opinião, né? Pessoal de agora que assiste, acompanha,
Tem gente que fala, porque é um esforçado, né? Ele é, como você tá colocando, ele é um cara obcecado com metas, ele tem alvos até hoje, o cara tem 40 anos e tá aí ainda, o cara, ele carrega nas costas a seleção do país dele, ele não joga mais tudo isso, mas ele tem tanta vontade que ele contagia, né? Sim. Aí tem gente que fala, ele foi melhor tal, eu falei, na minha humilde opinião, né, pessoalmente, eu, quando via os dois jogando, eu sempre preferi o Messi. Eu falei assim, ele ganhou mais troféus, né? E ele foi melhor. Ela falou, mas por que dizer? Eu falei, porque o Messi, ele sempre foi acomodado em rede social. Ele nunca se viu como um popstar, um artista. O outro não. O outro, ele entra para vencer. Se ele fizer uma campanha, vai ser a melhor. Se ele fizer um campeonato, o time dele pode ser ruim. Ele faz pensando no título. Eu falei, então, isso move as pessoas, né? Na hora eu imaginei assim. Imagina se tivesse do Brasil no meio e ainda o cara aparece por uma cristã de 9 anos com a faixa de Jesus. Papai, por que o fulano ele tem a faixa de Jesus, mas ele faz isso, ele vai no baile e tal, fiquei sabendo que a mulher dele estava grávida e tal, isso assim. Como é que você explica? Me ajuda. Como que você explica isso para uma criança cristã? O cara fala que é cristão. Mas então, ele é de Jesus? na assim? verdade, a faixa, obrigado, EFA, viu? Hashtag gratidão UEFA, porque isso foi uma boa, foi bom. Porque não adianta você estampar um nome e aquilo que a gente coloca, né? A Bíblia falou isso no culto ontem. Não adianta Jesus ser uma camiseta, ser um nome aleatório em alguma peça, mas não ser o estilo de vida. Que aí você desconstrói o trabalho de quem tá fazendo certo. O cara põe né? a cruz, o cara tatua o corpo, mas não põe tatua a faixa o coração. Na cabeça, né? Fora da cabeça tem a faixa, mas dentro isso, não tem, é o que diz esse Paulo. Tem gente que tatua. Esses dias tinha uma igreja que estava tatuando no pulso as pessoas o versículo do Id, acho que Mateus 24. Não. Não. Mateus 24, o Id. Bacana. Ou tava tatuando não, vamos Jesus. Falar a verdade, hein? Você tatuar aí de dentro da igreja, pra gente da igreja, ó. Então, mas a palavra. Já pensou? Mas o próprio Paulo verbo falou. Não, mas o próprio verbo já está sendo contrariado, né? Ide. Ide. Mas Paulo fala, né? Circuncida o coração, né? Não rasga as vestes, rasga o coração. Deus está olhando o coração. Deus quer mudança. Deus não quer movimento, né? Tem até um amigo nosso aqui que perguntou, ó, como vencer as guerras no campo mental? Primeiro a gente buscar essa consciência e ir para aquele filtro, né? Se eu não me engano, em Filipenses 4:8, que diz: pense no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que tem honra, no que se pode dar louvor. Pense nessas coisas. Então, a guerra é você ter essa consciência, esses pensamentos que eu estou tendo. Eles me trazem esperança ou desesperança? Se um pensamento não te traz esperança, ele é do diabo. Então, a guerra mental é vencida assim, ó, em cada dia, em cada momento. A gente vê, você acha que quantos dias que o Abraão talvez não ficou lá e com guerras mentais, só que ele venceu. O Terá sucumbiu. Quantas guerras mentais que o Josué não teve que lutar e vencer, porque ele nasceu na escravidão. Ele ouvia todo mundo reclamando contra Moisés, que estava com fome, com sede, vamos voltar, vamos apedrejar, vamos, que saudade do pepino, do peixe, do alho poró, do alho, né? E ele não, ele tá lá, puxa, verdade, hein? Puxa, tô com fome, puxa, tá tão quente hoje, puxa, a gente tá aqui já há 20 anos nesse deserto, 35 anos nesse deserto. Olha as guerras mentais que ele precisou vencer. O José, sozinho lá no Egito, quantas guerras mentais, puxa, olha só, essa mulher me assediando aqui, né? Eu tô sozinho nesse lugar. São as guerras mentais que a gente tem que vencer todos os dias. Todos os dias, eu gosto de brincar com isso, mas é verdade, né? Todos os dias, quando você acorda, o diabo levantou mais cedo que você, disposto a te matar, a roubar seus sonhos, a destruir sua vida, destruir seu casamento, destruir seus filhos, e a gente tem que lutar também. Se ele está levantando mais cedo que você para lançar uma seta de opressão, uma seta de tristeza, de angústia, né? Para você se levantar aquele dia desanimado, se arrastando, né? E aí você se levanta ainda mais forte, com alegria, alegrai-vos,
Outra vez digo, alegrai-vos. Então eu me alegro, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por pegar esse trânsito, Senhor, porque eu tenho saúde, eu não estou preso numa cama de hospital, obrigado por ter que ir lá para aquela empresa, porque eu tenho um lugar, né? Eu tenho uma utilidade, né? Eu tenho um propósito na minha vida. Tenho liberdade. Né? Eu posso fazer isso, eu posso liberdade buscar, vale mais, não estou preso a uma circunstância, preso a uma... Né? Como tem tantas pessoas no mundo, como a gente já falou aqui da Coreia do Norte, por exemplo, que se uma pessoa for pega com uma Bíblia, toda a família vai para a cadeia. E numa dessas situações, uma criança de 2 anos estava numa cadeia e ela nunca mais vai sair. Ela tem, para quem é cristão na Coreia do Norte, ela tem prisão perpétua em campo de trabalho forçado. Então, aquela criança, com 2 anos, ela vai crescer sozinha, não vai saber usar um talher, não vai ter recebido um beijo, ninguém vai ter dito para ela que ama ela. O que vai virar uma pessoa dessa? Ela nunca mais vai sair da cadeia. Então, é para a gente analisar realmente. Hoje o nosso país está numa fase terrível, mas isso é culpa dos crentes, que fica com esse tipo de colocação, essa caneca aí, instiga a violência. É por causa dessa fraqueza aí, não vamos nos meter, não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo, e aí o diabo foi ocupando, e o espinheiro foi ocupando, que é a parábola de Jotão, que depois você pode procurar aí e ler a parábola de Jotão, e você vai ver o que acontece quando o justo, quando aquele que tem que ser luz, aquele que seria a oliveira, a figueira e a videira, não ocupam o seu lugar. Quando você lá no seu trabalho, você ainda recebe foto pornográfica no seu grupo de WhatsApp e você não bota um limite. Quando você entra na brincadeira e acha engraçado, quando fala da moça bonita, da secretária, da pessoa que passou lá na frente, você não mostra que você é crente, você quer aparecer com todo mundo. E é por isso que o nosso país está desse jeito, por isso que as famílias estão desse jeito, porque todo o problema que tem no Brasil, o Brasil é o número 1 no mundo em fazer meme. Olha o talento, olha o potencial. Número 1 em fazer meme. Por quê? Tudo leva na brincadeira. Não muda a cultura, não vai para a igreja, não senta com os filhos para orar, não vai ler a Bíblia, mas reclama, fica assistindo polêmica, fica assistindo tweet e videozinho que não muda a sua vida. O que muda a sua vida é o que você faz pela sua vida. Não é o que o outro está fazendo, e se o Trump vai fazer, não vai fazer, eu não sei. O Trump tem a vida dele, você tem a sua, eu tenho a minha, o Anderson tem a dele também. A gente tem que lutar pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa família, como Neemias fez. Lutem pelas suas casas, pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas suas esposas, pela sua nação. Então vamos lutar pela nossa família e vamos ser homens de Deus de verdade. Exatamente. Já estamos quase terminando aqui, né? Uhum. Essa história aí, né, do pessoal, que você falou aí do meme, eu tava pensando, né, foi alguém que falou, você que falou do cara da tatuagem? Eu que falei. Você já pensou, cada dia, cada semana eu escuto uma história nova que estão fazendo dentro de igreja, né? Então, vamos ver de uma seguinte forma. A gente que tá aqui, né, tem essa... Isso aqui a gente pode ver que os dois aqui tem barba mais branca já quase do que preta, porque a gente adquire uma experiência, né, devido até essa própria, como é que fala, essa troca, né, de cultura que você vê, e você consegue analisar o teu par, o teu semelhante na atitude dele aqui e lá. Alguém depois anota isso aí, vamos ver. Daqui 10 anos, vamos falar, eu acho que é muito, mas vamos ver daqui 10 anos se Jesus não voltar. De uns anos para cá, vamos colocar de uns 3 anos para cá, no máximo, a gente está tendo igreja em portais que são anti-Deus, como, por exemplo, o Portal da Globo, né? Globo tem, não sei se é a Globo que está fazendo 60 ou 70 anos, e nunca na história nada na Globo favoreceu evangélico. Nada. A única coisa que a Globo fez para evangélicos foram aqueles festivais. Calma, olha aqui,
mas ganhou muito dinheiro. Não Só- fez para só um evangélico. livre, né? Só um É, livre, né? Foi muito dinheiro aquilo ali, É, muito Foi dinheiro. pra ganhar Nada. em cima, né? Toda vez que aparece evangélico em novela, É o promíscuo, é cara de humilhado, pau, é a é crente mentiroso, da traseiro é sem quente, vergonha, é aquela coisa, aquela duas roupinha, caras. doutrina, só gente burra, só gente, Burra. enfim, desse jeito. Mas então, agora começou a ter notícia. Igreja começou a ser notícia. Veja, ó, igreja vira notícia. Deus não. Jesus não é notícia. Uhum. Mas eu não sei se foi na Globo isso aí, tá? Mas tô dando um exemplo no contexto geral. Eu já vi algumas porque mandaram para mim o link. Quando eu abri o link, eu ainda mandava para algumas pessoas, mas você tá mandando da Globo? Tá certo isso? Tá mandando para eu ver coisa da Globo, do Globo, enfim, tudo que é Globo lá, né? E tem uns 3 anos que tem desde a época das eleições. Evangélicos, não sei o que lá. Quem vota errado? Evangélico. Quem fez não sei o que lá errado? Ah, o pastor que violenta. Opa, o pastor violenta. Padre não tem nada disso. nada. Espírita não é o espírita, é o homem. O, É o cara. pai de santo, Isso, né? não. Aí é tem um nada. homem tal, é o cara ali, homem. separa tal. Mas só para você ver. É. Então agora tem a igreja que tem a área VIP, tem a igreja que faz tatuagem, tem a igreja que quer mudar a Bíblia, tem a igreja inclusiva que fala, né? Isso. A igreja inclusiva, tudo. Então a igreja, o templo vira notícia. Cada vez mais, você vê. E nas redes sociais, aí potencializa, aí começa o povo a falar daquilo lá, e aquilo multiplica, e todo mundo falando e tal. Vai chegar um tempo, não estou profetizando, não estou falando pelo Espírito Santo, estou falando de uma visão. Eu vou dar um exemplo aqui. O brasileiro que não sabe valorizar, não são todos os brasileiros, estou falando alguns brasileiros que têm complexo de vira-lata, tudo que é de fora. O Trump, o carro, o celular, a televisão, o sapato, o tênis, tudo que vem de fora é melhor, tal. Vou te dar um exemplo. Tem uma loja aqui que vende, como o Murilo falou, tem uma loja aqui que vende sonho. Vamos falar a verdade. Não é nem sonho, é rosquinha. Rosquinha, entendeu? Não, esse é bom. Esse é bom. O Crispy? É o Crispy Creme lá. Krispy Kreme. Fala o nome em inglês para nós, por favor. É o Krispy Kreme. Essa loja aqui, ela vende no mercado popular a rosquinha. Só para você ver como é que são as coisas. Aqui você vai no mercado popular. O mercado popular é aquele grandão, enorme, né? O maior que tem aqui, que qualquer lugar tem. O Walmart. Isso. Aqui é essa rosquinha para você. Isso. Pra muita gente. Não, eu fico assim, eu fico triste quando eu vejo os brasileiros, É inclusive gente que vem na turístico. inauguração e ficou fazendo vídeo do Faz mercado tour. aqui Mas para mostrar o que tem e o que não muita tem. coisa diferente. Gente, mas o Walmart é o Carrefour do Brasil, Mas é assim, que com tem produtos muita coisa, americanos. né? Mas que a América É tem diferente. produto americano. Por favor. Mas enfim, Vamos lá. passeio turístico. Né? Vamos lá. Então, ó, só para Na você primeira ver. semana, pelo menos. Né? Só para você ver. Aqui é vendido lá no Walmart. O Walmart aqui tem em todo lugar. Tudo que é popular é Walmart. Vende essa rosquinha no Walmart. Vende no Walmart. Entendeu? Aqui o brasileiro chega, aquele primeiro mês, ele come a rosquinha, ele come os hambúrgueres, todos os fast foods, que tem tudo o mesmo gosto. Entendeu? É praticamente a mesma coisa. Ele come pizza de pepperoni e queijo, que são as únicas que tem Só aqui. tem. Toma refrigerante até explodir quase, porque é daqui que está o refrigerante. Enfim, ele vai fazer as compras, tem o tênis, tem as roupas e tal. Essa marca de rosquinhas, que aqui chama Donuts, abriu no Brasil. Ah, é? O parente... É mesmo? Calma que você vai ouvir Virou história. grife, então. Escuta. Cidade Jardim. A pessoa, escuta a sério? história. Então Ah. você não conhece, é bom que você Não vai ouvir em conheço. primeira mão. O parente de um dos nossos obreiros aqui não falou, mandou a foto. Abriu uma loja lá, não lembro se foi em São Paulo, na Grande São Paulo. Abriu Sério. No Oscar Freire, né? Calma, ó, escuta essa. Abriu uma loja, a pessoa tirou a foto Fazendo do fila. pessoal, não, fazendo fila não, dobrando o quarteirão para pagar R$
R$80 em uma rosquinha. Não, Tô você tá Eu tenho a foto. A pessoa deve estar te passando impreciso. Foi Eu não tenho a foto, não pode mas ser 80 numa rosquinha. uma das nossas aqui tem a foto. Dólar dá isso. Tô te falando, $80 numa rosquinha dessa marca. Dá isso. Se você pesquisar aí, é assunto fresco na rede social, ó. $80. Nossa. E ó, tem brasileiro que fala, não, porque é bom, é bom, é bom. Você sabe o que é um negócio aqui que é raríssimo? E aqui, quase a gente pagaria R$80, mas que a gente muitas vezes na vida não valorizou? Pão de queijo. Não tem. Mas o cara precisa sair do Brasil, comer rosquinha até ele passar mal, aquele gosto de baunilha, que é quase a mesma coisa, aqueles cremes, para depois ele ver. A melhor confeitaria que existe é a que tem aí no Brasil. E o cara às vezes não valoriza o pão de queijo, o pão francês quentinho. Você vai numa... A gente tava conversando ontem do café expresso que você toma em qualquer padaria, italiano, entendeu? O famoso pão com manteiga do Brasil. Paga 80 porque é americano, porque tem um nome lá, nem bem escrito viu? Que a hora que você vê a letrinha, tudo tortinha, a letrinha assim, aquela ali da década de 70, 80. Não tem esse gosto, vai lá e come. Não faz isso não com você, não faz não. No Rio de Janeiro pagando R$80 não vale a pena. Não valeria a pena, como ele falou, nem 8, porque não é nem o melhor que tem aqui, né? Mas, ó, quando de outro país, não tô nem falando que é porque é americano, não, porque se fosse francesa, se fosse alemã, né? Não é americano, não. Mas o brasileiro tem essa mentalidade, que é o que ele tava falando agora há pouco, sem contextualizar. Por que muita gente, igual ele falou, é o Lula, é o Brasil? Não. É a mentalidade. Porque tem caras que podiam morar aqui, tem bilhões, tem casa aqui. Mas não mora aqui, tá morando no Brasil. Tem empresa no Brasil, ganha dinheiro no Brasil, é rico no Brasil, tá crescendo no Brasil e surfando cada onda. Onda de Lula, de Bolsonaro, de Temer, de qualquer um. Porque o cara olha, se posiciona, é o que ele falou do Terá. O cara não fica preso ao que tá acontecendo. O cara, peraí, o que eu vou fazer? O que eu vou? Eu tenho Deus, eu tenho palavra, eu tenho promessa, eu tenho uma fé, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho força para correr atrás. Deus me ajuda. Vai e arrebenta. Que é essa visão que um homem tem que ter. E não ficar preso a esse monte de coisa, ficar sempre se colocando como menos, ficar reclamando da vida, ficar olhando para o governo, ficar olhando para o país, não. Olha, todo dia tem gente chegando aqui. Vamos falar de Brasil, que aqui a gente só fala com brasileiro. Mas todo dia tem gente voltando daqui também. É verdade. Todo dia tem gente voltando daqui para nunca mais voltar. Eu não estou falando do povo que é deportado, tô falando de gente que volta, porque entendeu, peraí, quantas vezes que eu ouvi de gente que já foi e já voltou, se eu colocasse a mesma força, exatamente, se eu colocasse a força que eu coloquei aqui no Brasil, eu deslanchava. Exatamente, é uma coisa, tudo é mentalidade, pessoal, tudo é mentalidade, e nada melhor que como eu disse a Renatinha aqui, o pão de queijo, né? Então é a mentalidade, às vezes a pessoa se deslumbra de algumas coisas, mas por quê? Porque não tem a identidade. Hoje a gente vai falar, inclusive, de Jefté. Jefté tinha uma identidade, ele era o filho da prostituta, mas ele não se via como um derrotado, um bastardo, um Zé Mané, um coitado na vida, não. Ele se via como um poderoso guerreiro e ele buscou por isso. Ele sabia o valor que ele tinha. Sabia o valor. Ele não diminuiu o valor dele para ninguém. Então, nós precisamos saber o nosso valor e nos posicionar. Não aceita menos na sua vida. Não aceita uma saúde debilitada. Não aceita um casamento derrotado. Não aceita uma vida humilhada. Não aceita ficar pedindo favor para os outros. Não, se levanta, se revolta contra esse tipo de vida e chama a atenção do Senhor e se posiciona como um homem de autoridade, com coragem, com atitudes de fé. Ok? Meus queridos, então a gente já precisa encerrar aqui o nosso programa. Daqui a pouquinho, aí, às 7h30, tem a reunião do Melhor da Terra, dos Eliaquins. E que você realmente tenha uma semana incrível, poderosa. Quarta-feira, Projeto Casa Firme. Quinta-feira, o trabalho com as mulheres. Sexta-feira, o nosso terceiro jejum. Então, vamos lutar e vamos vencer todas as etapas, porque esse já é o melhor ano das nossas vidas, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Boa noite a todos. Despeça, Anderson, também. Uma boa noite a todos aí. Fica a reflexão. Vamos todos aqui tirar os atrasos, né? Amém.
Termina agora o programa A Hora dos Valentes com Murilo Rossafa e Anderson Cassim, ao vivo diretamente dos Estados Unidos.